Boa noite, está a começar a 21ª hora. Esta noite o comentário semanal de Manuela Ferreira Leite, daqui a pouco. Para já a entrevista a Pedro Guerra, ferrenho adepto benfiquista, que em criança teve o sonho de ser jogador de futebol e que diz que ser benfiquista não se consegue explicar. Apesar de tudo, vamos tentar perceber. Acabou de lançar este livro, Alma Benfiquista, onde fala da controvérsia dos debates televisivos em que participa, da transferência de Jorge Jesus para o Sporting, faz o elogio de 14 anos de presidência de Luís Filipe Vieira e muito mais, quando estamos a apenas 3 dias de o Benfica poder conquistar o Tri. Voltamos em 45 segundos. Estamos na 21ª hora para ouvir Pedro Guerra, comentador da TVI, no programa Prolongamento, e autor do livro Alma Benfiquista, este que tenho na mão, que foi lançado hoje. Boa noite, Pedro Guerra. Boa noite, Alberto. O lançamento do livro agora é a contar com o 35. Não, de todo. Aliás, o livro... 3 dias antes do último jogo do campeonato. Não, mas foi uma imposição férrea da editora, que eu sou da Oficina do Livro, do Grupo Leia. O livro não aponta nada para a conquista de títulos. O livro tenta explicar o que é o sentimento, sobretudo, de um adepto, de um sócio, que viveu alguns episódios mais recentes, mas, sobretudo, explicar a mudança de paradigma que o Benfica teve que fazer. Política do clube. Aposta na formação. Uma aposta que é mais visível no futebol, sim, mas que é teve estrutural. Agora este corolário do Renato Sanches esta Exatamente. semana. Por feliz coincidência, mas que é factual, retrato a evolução de Renato Sanches. Deixe-me dizer, José Alberto, tanta suspeição que se levantou, infelizmente, e que se prova que Renato Sanches, de facto, é um grande talento, mas o livro aponta a que o Benfica tem vários talentos, como nós dizemos carinhosamente, o Caixa Futebol Campos é uma caixa de talentos. Só para lhe dar nota, há 7 equipas na área da especialização, há 167 atletas. Eu não estou a dizer que os 167 são talentos, mas a maior parte são. Sabe qual é a prova, Zé Alberto? É que as convocatórias para as seleções da formação são maioritariamente dominadas pelos pais do Benfica. Vida exemplo, sub-17 e sub-16 neste momento têm vários jogadores do Benfica a representar Portugal. Conquistando este 35º campeonato a acontecer este domingo, o Pedro Guerra está a antecipar um futuro promissor para o Benfica. Não, mas não tem nada a ver com a conquista do título, atenção, Zé Alberto, porque eu acho que o Benfica tem eu estou a puxar para aí porque claro, o Benfica tem que fazer o seu trabalho. Porque temos aqui E, Zé Alberto, eu tenho a certeza, o Benfica vai jogar contra uma equipa que é difícil e, sobretudo, eu acho que há muita gente em Portugal que não tem memória, só olha para os 3 grandes. Não é uma crítica, é uma constatação. O Nacional da Madeira é orientado por um técnico muito experiente que tem 7 anos de Nacional. 4 consecutivos, mas contando os anos. E é um homem muito experiente, é um homem, Zé Alberto, que já fez um 4º lugar, 6 vezes 5º lugar, 2 vezes 7º lugares, orientando clubes desta dimensão, Guimarães, Moreirense, Sporting Braga, Académica e Nacional. Portanto, não são clubes quaisquer. Eu acho, por exemplo, que o professor Manuel Machado é treinador para um clube grande. E, portanto, veja a dificuldade que o Benfica vai ter no domingo, mas há muita gente que escamoteia e esquece isto. O Nacional da Madeira... Está a pôr água na fervura para dizer que estão todos consentidos em alerta porque nada está garantido. Exatamente, Zé Alberto, estou a constatar um facto. O Nacional da Madeira, quando ninguém dava nada por ele... Mas terá para si um grande balde de água fria se o Benfica não conquistar o campeonato. Com certeza que sim. Eu acho é que quer a equipe técnica do Benfica, quer a famosa estrutura, quer o plantel do Benfica, está muito focado no objetivo de domingo. Zé Alberto, e não há nada que consiga... Tenho a certeza que consiga desviar essas atenções. O Benfica sabe que só pode contar consigo próprio, e já agora com o 12º jogador, porque a luz está esgotada, felizmente. Tem sido um pouco assim, foi assim nos Barreiros, tem sido assim um pouco por Portugal inteiro. Sim. E desse ponto de vista, José Alberto, deixe-me só recordar aqui um episódio que eu acho que muita gente esquece. O Nacional da Madeira, e eu tive imenso orgulho, lembro-me desse jogo, lembra-se quando o Zenit ganhou a Taça UEFA e ganhou a Supertaça Europeia. Na época seguinte, calhou em sorte jogar na Liga Europa com o Nacional da Madeira. José Alberto, acredito, espero que acredite, o Nacional eliminou o Zenit, tinha acabado de conquistar uma prova europeia. Portanto, veja, quem era o treinador do Nacional? Manuel Machado. Nós estamos a falar de um técnico muito consagrado. Não só ele é mais conhecido por aquilo que diz, da maneira de falar, mas é um homem muito experiente. E o Benfica sabe isso. Mas o jogo do Sporting também não é mais fácil. Também não, mas eu acho que o Sporting dá por adquirido que vai ganhar os jogos todos. Eu no Benfica não vejo esse discurso, sinceramente. Então deixa-me perguntar-lhe, Pedro, e obviamente vamos falar de algumas coisas do livro, claro. Mas elas estão todas relacionadas. Claro, facto, não é? Sim, sem dúvida. A eventual conquista deste Tri no próximo fim de semana, os jogos vão ser à mesma hora,
terá a acontecer um sabor especial por ser contra Jorge Jesus? Não. Eu acho que tem um sabor especial, sobretudo porque foi uma época tremenda, como sabe. Sim, foi muito uma intensa, época do ponto de vista muito psicológico, intensa, do ponto de vista de troca de acusações. muitos nervos à flor da pele. Por isso mesmo. Exatamente. Aí sim. E, José Alberto, eu tenho, não sou assim tão, já não sou assim tão jovem, mas também não sou assim tão velho. Eu não me lembro, nos últimos anos, ver a família benfiquista tão unida como agora. Porque, como nós dizemos carinhosamente, nós queremos lá E saber... isso foi obra de Jorge Jesus? Não, foi obra dos constantes ataques ao mérito, à competência e, sobretudo, à idoneidade e ao bom nome do clube. Porque eu não me esqueço, foi nesta estação, líder em Portugal, que é a TVI, neste caso a TVI 24, que o presidente do nosso principal rival lançou a maior suspeição que pode haver sobre a honorabilidade e o bom nome de um clube, dizendo Está a que o falar Benfica... das ofertas dos vouchers, dizendo que o Benfica foi bicampeão nacional porque no final dos jogos oferecia a árbitros assistentes, delegados e observadores um kit que permitia almoçar ou jantar, por acaso, num grande restaurante deste país e desta capital. E isso provou-se, é explicado no livro, que isso é falso. Portanto, o Benfica... Que interpretação é que encontra, Pedro, para o facto de, nesta temporada, nós temos assistido, de facto, a este intensíssimo explodir de emoções e de acusações e controvérsias e polémicas, todas com um tom muito duro, crispado. muito crispado, sim. José Alberto, eu tenho alguma dificuldade em tentar perceber, porque não é essa a postura do Benfica. Aliás, os responsáveis do Benfica, por uma parte até da massa associativa, que mais sensível, se quiser, são acusados de não dar troco. E lembrar-se-á, isto começa com a Supertaça, quando o treinador do Primeiro Sporting... jogo do Rio Vitória. Exatamente, quando o treinador do Sporting diz que o cérebro já não está lá, pronto, disse o que disse e não teve resposta. E a verdade é que a minha sensação que eu tenho, a sensação que me dá, é que o Benfica uniu-se muito a partir do momento em que foi permanentemente posto em causa a competência. José Alberto, eu não me esqueço que Rui Vitória, após o primeiro jogo, fizeram-lhe o funeral, peço desculpa pela expressão, diziam que ele não tinha unhas para tocar esta guitarra, que era areia demais para a sua caminhoneta, mas, José Alberto, é curioso, porque o professor Rui Vitória chega ao Benfica mais titulado que Jorge Jesus quando chegou ao Benfica. Esta é que é a ironia do destino, porque eu lembro-me bem que ele, com todo o respeito que eu tenho pelo modesto Guimarães, que é um grande clube português histórico, mas ele com o Guimarães conseguiu ganhar uma Taça de Portugal ao Benfica. E ele chega ao Benfica com um título conquistado, coisa que Jorge Jesus nunca tinha conquistado quando chegou ao Benfica e que foi, de facto, uma grande descoberta e uma grande aposta do presidente Luís Filipe Vieira. Pedro, mas a primeira parte, digamos assim, da época para o Benfica, excluindo as Champions, foi mais difícil e mais irregular do que a segunda. Qual é que acha que foi o ponto de viragem na conquista de confiança e de resultados? Eu acho que foi, sobretudo, a confiança que o presidente sempre depositou em Rui Vitória. Porque é normal, o futebol vive de resultados. E eu lembro-me que à 8ª jornada o Benfica tinha 3 derrotas e um jogo em atraso. E logo sentenciaram que o Benfica provavelmente nem sequer conseguiria lutar por uma competição europeia e ir à Liga Europa. E a verdade, Zé Alberto, isso eu tenho conhecimento direto. A confiança que a SAD e à cabeça, Presidente Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Vaz Oliveira, José Eduardo Muniz, que bem conhece, e Rui Cunha, toda a SAD deu total crédito a Rui Vitória, dizendo que o projeto do Benfica é um projeto a médio e longo prazo. Por isso é que eu digo no livro, Rui Vitória não é apenas um treinador de futebol, é mais do que isso. E hoje em dia... Sim, e cita várias vezes o livro dele, A Arte da Guerra. Exatamente, A Arte da Guerra. E cito também... Pedro, mas na verdade isso já tinha acontecido, como escreve aqui no livro, já tinha acontecido com Jorge Jesus. Exatamente. E neste livro o Pedro Guerra afirma que além de Jorge Jesus ter cometido ilegalidades contratuais quando assinou pelo Sporting, esse processo está em litígio judicial, considera-o a ele, Jorge Jesus, mal agradecido, ingrato, até centralizador e modesto. Pela forma como saiu do Benfica. Mas ele já tinha essas características quando era treinador do Benfica e era idolatrado e enaltecido pelos adeptos do Benfica. Se ele, a forma como saiu, eu critico a forma como saiu. Atenção, o treinador de campo, Jorge Jesus, para mim não está em causa. Ele conquistou no Benfica. Fez um bom trabalho no Benfica. Fez um trabalho positivo. E que está a fazer um bom trabalho no Sporting. E está a fazer um bom trabalho no Sporting. Aliás, eu na altura fui das pessoas que mais fiquei admirado quando o presidente Luís Filipe Vieira arriscou apostar num treinador como Jorge Jesus, que nunca tinha ganho nada. E Zé Alberto, ele tinha razão, mais uma vez.
tal como eu acho que ele teve razão agora. Quando o professor Rui Vitória chegou ao Benfica, eu ouvi o mesmo discurso que eu ouvi em 2009, 2010. Nunca ganhou nada, vem de clube pequeno, volto a dizer, com todo o respeito que eu tenho pelo Braga e pelo Vitória de Guimarães. Mas a verdade é que o professor Rui Vitória e a sua equipa multidisciplinar, não só a que trouxe, mas a que herdou, conseguiram chegar até aqui. Uma parte da equipa técnica que acompanhou os Jorge Jesus. Exatamente, que também saiu. Mas, Zé Alberto, eu lembro-me bem o que é que se escreveu, o que é que se disse nos vários programas, que houve muita gente que pôs em causa que o Presidente tinha cometido o maior erro da sua gestão desportiva. E, José Alberto, ninguém sabe o que é que vai acontecer domingo às 19 horas. Ninguém sabe. Acho que ninguém saberá. Mas, independentemente do que acontecer no domingo, eu acho que a entrada do professor Rui Vitória é um projeto vencedor já. Olhemos para o plantel principal do Benfica. E aquilo que mais me apraz registar e que eu saúdo, José Alberto Carvalho, isto é um facto, isto não é uma opinião, é um facto. Antigamente, os jovens talentos do Benfica, para chegarem ao topo do futebol português, tinham que sair do clube. E neste momento isso não acontece. Neste momento, você consegue olhar para a equipa principal do Benfica... Que exemplos é que tem? Dou-lhe aqueles exemplos evidentes. Obviamente, não é? Não, dou-lhe exemplos de João Cancelo, que é um jogador de enorme potencial, teve que emigrar para o Valência, Bernardo Silva, que é praticamente titular da seleção portuguesa, e eu não acho que nós temos um grande selecionador, portanto, Fernando Santos com certeza não é louco quando lhe dá a titularidade ou o chama. Nós temos vários exemplos dos jogadores que tiveram que deixar o Benfica. André Gomes é outro exemplo, neste momento é disputado pela Juventus. Estamos a falar da Juventus. E eu tenho a certeza que quer Renato Sanches, quer Gonçalo Guedes, quer Nelson de Semedo, quer Vítor Lindelof, quer Ederson, jamais calçariam, como nós dizemos carinhosamente no futebol, jamais jogariam na equipa principal. Sabe porquê, Zé Alberto? Porque Jorge Jesus bateria à porta do Presidente e diria que quer mais jogadores. E é esta falta de sensibilidade que eu critico. E eu tinha algum conhecimento direto de algumas situações que se passaram. Sim, tenta descrever. E eu acho que o Presidente do Benfica, não revelando aqui nada, teve uma inusitada paciência para o treinador. Mas, José Alberto, você tem aqui dois caminhos para seguir. Você tem uma academia onde aposta na formação. E tem um treinador que diz que os jogadores não têm capacidade para jogar na equipa principal. O que é que você faz? Fecha a academia ou deixa de contar com o treinador? É que isto não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Não é conciliável. Ouça, o João Cancelo e o Bernardo Silva e o Hélder Costa, que eu esqueci-me, conseguem sair por valores de 15 milhões. Quanto é que não valeriam hoje o João Cancelo, o Bernardo Silva, o Hélder Costa, por exemplo, o Ivan Cavaleiro, se tivessem jogado permanentemente o André Gomes na equipa principal? Isso foram decisões que foram transferências que foram decididas pelas opções do treinador Jorge Jesus. É isso que me está a dizer? Pelas não opções. Pelas não opções. Pelas opções de não os convocar, de não os colocar a jogar. O futebol tem esta faceta. Eu aceito que me digam, mas quem é que você tirava para pôr fulano e cicrano? Eu não sei, eu não sou treinador de futebol, eu sou apenas um apaixonado. Agora, eu sei que quem treina um clube com a dimensão do Benfica, do Porto ou do Sporting tem que ter, obviamente, capacidade para prever e perceber que há uma política do clube. E eu acho que aquilo que o professor Rui Vitória encarna neste momento é uma política do clube que aposta. Há aqui um grande erro, Zé Alberto, não estou a dizer que é o seu caso, mas há aqui um grande equívoco. O Benfica não aposta apenas na formação. Eu digo isto no livro. O Benfica tem uma prospecção fortíssima. Eu acho que o Benfica é o clube que melhor faz prospecção em Portugal e no estrangeiro. E este casamento... Ou seja, na formação ultrapassou a escola do Sporting, que durante muito tempo era apontada como referência. É essa a sua opinião? É a minha opinião. E na prospecção ultrapassou o Porto, que também era apontado como... É ver os exemplos. Eu conto no livro um exemplo que é interessante, mas, José Alberto, eu aqui quebrei um bocadinho a confidencialidade, mas eu tinha que contar, em nome até um testemunho direto, como é que é contratado Matites. Sim. Matites é, neste momento, considerado um dos melhores médios da Europa e do mundo. Nós sabemos que ele é incluído no negócio de David Luiz. E havia um dilema. David Luiz, como se lembrará, o José Alberto, se acompanha o futebol, era dos jogadores mais queridos do Benfica. Não tanto como o Pedro. Não tanto, exato. Mas reconhecerá que era dos jogadores mais queridos pela massa associativa do Benfica e dos melhores jogadores. Sim. E o Benfica tinha este dilema. Tinha em cima da mesa uma proposta de 25 milhões para o Chelsea e o Chelsea dava em contrapartida um jogador que ninguém conhecia, chamado Nemanja Matić, internacional sérvio, que estava emprestado ao Vitesse da Holanda. E esta decisão tinha que ser tomada. A tal questão que eu vi há pouco tempo brilhantemente do programa do Pedro Pinto, Ajuste de Contas, Domingos Vaz Oliveira, a questão do cifrão da emoção que temos que gerir. A emoção tem que estar à frente do cifrão, mas às vezes é difícil. O Benfica teve que tomar uma decisão. Vender David Luiz, fazer um bom encaixe e ter um jogador desconhecido. E o Benfica arriscou. Mas, José Alberto, porquê que o Benfica arriscou? Porque o Benfica tinha a certeza
que Matic era um jogador de elevado potencial, como se veio a confirmar. Acabou por ir para o Chelsea mais tarde por outros 25. Sim. Portanto, isto é um exemplo... Pedro, deixa-me avançar aqui nesta conversa. Sim, e não vamos falar do livro todo, até porque ele tem que ser lido. Neste livro, e isto é uma questão pessoal, confessa que um dos seus sonhos de criança era ser jogador de futebol e que chegou a ir prestar provas ao Benfica, mas não foi apurado. Assim, como o próprio Pedro reconhece, com algum não sentido... Não tinha dotes, como é evidente. Algum sentido... Não tinha, como é evidente, não é? O que é que falhou e como é que lidou com essa frustração? Se afinal, como explica logo aqui no início do livro, ser benfiquista é algo que não se explica. Exatamente. Sente-se... Não, na altura fiquei angustiado... Que idade é que tinha, Pedro? Não me lembro, mas fiquei 14, 15, 16... Fiquei angustiado, mas, caramba, o homem que orientou o treino chama-se Ângelo Martins, como sabe, bicampeão europeu, uma das grandes referências do Sporting para Benfica. E quando ele me disse, vem cá para o ano, eu percebi tudo, não é? Quer dizer, não tens jeito para isto. Acabei depois para ingressar no Modesto da Maiense, um clube aqui da área de Lisboa, onde joguei a central, quer como juvenil, quer como júnior. Era um jogador modestíssimo, não é? E eu sei que isso é uma questão que é muitas vezes abordada, porque admito que quem olha para mim tem dificuldade em perceber isso. Como diz o outro, há muitos quilos atrás, não é? Há muitos quilos atrás. O Pedro diz isso, há muitos quilos atrás. Não, mas sempre gostei de futebol, sempre gostei de futebol. E, Alberto, e sobretudo, sempre admirei muito. Há um homem que eu admiro muito, Zé Mourinho, que eu acho que é um treinador extraordinário. E Luís Filipe Vieira? Sim, eu acho que é o melhor... Transparece no livro inteiro um elogio. Aliás, é o Luís Filipe Vieira que escreve o prólogo do... Ele fez o favor de escrever o livro. Eu acho que ele é o melhor presidente da história do Benfica. Eu sei que isto é uma afirmação temerária, porque eu não conheci todos os presidentes. Não é? Eu não conheci todos os presidentes da história do Benfica. Agora, eu olho para a obra do Benfica, não estou apenas a falar, Zé Alberto, nas infraestruturas, porque elas são evidentes. Eu estou a falar na parte que eu acho que foi mais difícil, que foi recuperar o Benfica da situação que estava. O Benfica, como se lembrará, estava... A falar aqui do ponto de vista financeiro? Exatamente. O Benfica estava, como se lembrará, renasceu das cinzas. Aquele período negro da presidência de Vale Azevedo, e que depois Manuel Vilarinho consegue resgatar até com coragem física, foi um período muito difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Benfica esteve muitos anos a marcar passo porque estava a levantar-se e a reconstruir-se. E permitiu, por exemplo, o Futebol Clube do Porto aproveitar esse momento em que o Benfica estava débil. E eu lembro-me bem de alguns episódios, eu não relato, mas lembro-me bem como é que o Presidente Luís Filipe Vieira resolveu várias situações e algumas bem complexas. Não só a nível judicial, a nível do fisco, de dívidas colossais. Conseguiu dizer a mais importante dessas decisões ou foi um conjunto? Foi um conjunto, mas eu acho que, e eu por vezes digo, eu acho que as pessoas não conhecem bem o Presidente Luís Filipe Vieira, porque ele tem uma faceta que não é comum. Além de ser um homem muito combativo e nunca se deixa abater por um insucesso que é extraordinário, quem lidera num clube com a dimensão do Benfica, presumo também que um clube com a dimensão do Porto ou do Sporting, o sentimento deva ser idêntico, mas é muito difícil ele deixar-se abater. E José Alberto, eu digo isto com conhecimento direto, muitas vezes as derrotas parece que lhe dão ainda mais força. E depois, há uma coisa que eu conto no livro, eu sei que isto é muito polémico e que algumas pessoas que me estão a ver e ouvir vão se rir. Eu, muitas vezes, queixei-me a ele das arbitragens. E sabe qual foi a resposta dele? Disse, Pedro, não me falas de arbitragem, porque o erro faz parte do jogo, o erro da arbitragem. Nós, quando não ganhamos, normalmente fomos menos competentes que os outros. José Alberto, eu acho que isto é que faz do Benfica um clube diferente. E isso transparece nos seus comentários, hoje em dia? Claro que não. Ou continua Claro que não. Porque o que eu tenho visto de vez em quando... José Alberto, eu assumo o meu benfiquismo. Eu tenho dificuldade em ver um penalti contra o Benfica, mas eu assumo. Mas então deixa-me perguntar-lhe isto. Logo aqui no início diz assim, e vou citá-lo, Pedro. Admito sem qualquer espécie de melindre que o glorioso, maiúsculas, mudou a minha vida para melhor. Claro. Graças ao maior clube do mundo, maiúsculas, conheci pessoas fantásticas, tenho aprendido muito com os valores e princípios que o Benfica professa. E, especialmente, sinto que sou melhor pessoa por causa dessa instituição arrebatadora. Tem a ver com os princípios... Como é que o Benfica professa? O tornou melhor pessoa? O espírito solidário, o respeito pelo adversário, o não vale tudo para vencer. Isto é um código. O Benfica tem um código interno. E acha que as pessoas têm essa percepção quando ouvem os seus comentários? Não, as pessoas quando ouvem os comentários acham que são um fervoroso a defender o Benfica. Mas, José Alberto... Um ferrenho? Um indefetível? Sim, indefetível, sim. Mas eu posso ter dificuldade em ver uma grande tonalidade. Mas admito quando é...
Existe. Agora, o Benfica tem, de facto, um código de valores e de princípios. Eu não estou a dizer que os outros não têm. Eu estou, José Alberto, isso é um testemunho de quem conhece o Benfica. Não, assumido. Não, eu não estou a dizer... E assumido. Assim, eu não estou a perguntar o que é o benfiquismo, claro. Porque o Pedro diz aqui, depois de ter refletido e ter escrito o livro, que isso que não consegue explicar. Eu admito que nós vamos jogar contra um clube centenário nacional. Nós jogamos contra o Marítimo. Nós jogamos contra o Rio. Eu admito que esses clubes também têm esses valores. Eu estou a falar do que eu conheço dentro do Benfica. Ouça, a audácia, a tal mística, que tem a ver com uma questão difícil de explicar, em que nunca ninguém está contente e quer fazer sempre mais... que fala o hino. Não, também, mas que quer sempre fazer mais para conquistar mais e mais, nunca estar satisfeito, mas sobretudo, sabe uma coisa, Alberto, com respeito pelos adversários. Eu acho que o Benfica respeita os adversários. Então, deixa-me fazer-lhe duas perguntas muito rápidas para uma resposta no minuto, Pedro, que é o último tempo que temos. Como é que vai ver o jogo no domingo e, em caso de vitória, como é que vai celebrar o campeonato? E o que é que recomenda aos adeptos face ao nível de preocupação que foi manifestado pela polícia e face aos incidentes que ocorreram no ano passado e mais as obras que estão a decorrer na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa? José Alberto, porque, estranhamente possa parecer, eu vejo os jogos muito calmamente, sofrendo, como é evidente, mas vejo muito calmamente. E o apelo que faço aos adeptos, porque eu acho que... Por acaso dá uma grande reportagem, nós assistimos ao último jogo vejo muito consigo, calmamente, até porque eu estou quase sempre a tirar notas, percebe? Não, eu sei, eu vejo. Estão aí à minha Não, frente, até por causa do programa, mas, José Alberto, eu estou convencido que se o Benfica for feliz domingo à noite, este título, sobretudo, é um título dos adeptos. E aqui nos adeptos inclui tudo, inclui também Rui Vitória, que é um adepto. Eu acho que uma pessoa para ser treinador do Benfica não tem que ser benfiquista, como é evidente. Estamos a falar de um profissional, não é? O que eu recomendo aos adeptos é, sobretudo, fervor, muita festa, mas muito respeito e também, ouça, eu acho que ganhar no Benfica tem que ser algo normal. Eu acho que o Benfica ganha mais vezes, eu acho que o Benfica está preparado para ganhar mais vezes. A minha única dúvida é o que eu deixo no final do livro. E isso, confesso que me preocupa. Que é? Mas essa resposta só pode ser dada por um homem, Luís Filipe Que é não Vieira. saber se Luís Filipe Vieira se recandidata Eu não ou sei se Luís Filipe Vieira se recandidata ou não. Eu creio que ele ainda não consultou o seu conselho familiar, da mulher e dos filhos. Sim. Mas eu espero que ele se recandidate. Porque eu temo que se ele não o fizer, o Benfica possa marcar passo durante anos e anos. Ficou claro o seu apoio a toda a estratégia de Luís Filipe Vieira. Pedro Guerra, obrigado por ter vindo à Obrigado, na primeira hora. Obrigado. Espero não ter sido necessário todos esses apontamentos, mas pronto, é uma imagem de marca. Exatamente, também. exatamente. Muito obrigado, Zé Alberto. Obrigado, Pedro. Vamos fazer agora um intervalo e já a seguir o comentário semanal de Manuela Ferreira Leite na TV 24. Até já.